Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Maxwell e essa venda, né, de um pouco mais de 2 milhões de reais para o clube do Remo. Será que não poderia colocar esse dinheiro em um novo jogador com uma posição similar? Até porque, vai lembrar, no início do ano, né, ele vinha sendo titular no Campeonato Estadual, na Copa Verde, mas já na Série B não vinha sendo aquela peça tão importante assim. E nesse vídeo eu separei alguns outros jogadores que estão à disposição do mercado, vamos colocar assim, que eu vejo com bons olhos, que eu acho que pode ser uma boa alternativa, tá? Vamos começar aqui com o primeiro, que seria o atacante Bruninho, que tem apenas 25 anos de idade, tá lá no Karpat da Ucrânia, tá? Então, ele foi vendido pelo Atlético Mineiro nessa atual temporada. Lembrando, o valor revelado seria algo em torno da casa dos 3 milhões de reais, que se você for analisar, não é tão diferente assim da venda que o Maxwell teve, né? O Maxwell com 30, o Bruninho tem 25 anos de idade. Nessa primeira temporada dele lá no futebol europeu, fez um bom ano, né? Se você for ver aqui, 25 jogos, 8 gols e mais 2 assistências, foi bem lá pelo Karpat e foi comprado então por um valor similar. Lembrando que ele surge na base do Atlético Mineiro, passa por empréstimo por vários clubes, né? O Atlético Mineiro esperou muito tempo porque viu o potencial no jogador, passou aí pelo Confiança, Juventude, CRB, Guarani, onde foi muito bem em 2023, foram 45 jogos, 10 gols e 2 assistências, curta passagem pelo Ceará e Boa Vista do futebol português, e está aí à disposição, né, do clube lá da Ucrânia, mas ainda assim acho que seria uma baita opção para o decorrer da temporada. Só tem 25 anos, em 2023 jogou a Série B pelo Guarani, então não seria a primeira experiência dele, inclusive naquele ano ele foi muito bem, marcou 7 gols e 2 assistências para um jogador que pode jogar de meia e ponta, né, eu acho que é um número bem interessante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, esse aqui foi só um exemplo, né, de alguns outros jogadores que eu vejo que com essa venda o Remo poderia utilizar para contratar alguns nomes e quem sabe, né, e mais forte ainda nessa disputa do acesso rumo à Série A. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot, contei com sua ajuda torcedores do Remo para chegarmos a essa marca que é de 70 mil inscritos. Lembrando que aqui nós postamos em média 6, 7 vídeos por semana apenas da equipe do Remo, então para você não perder nada, deixe seu like, se inscreva que certamente nos ajuda bastante, tá? Lembrando, assim que chegarmos nos 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Clube do Remo, combinado? Então vou até deixar essa matéria aqui do Portal DOL, onde fala, ó, Maxwell se despede do Remo, dever cumprido, e foi vendido por um pouco mais de 2 milhões de reais para um clube da Indonésia, que eu acho um negócio muito bom, né? Porque eu sempre falei para vocês, o Remo, até o rival, né, o Paysandu, perdendo muito jogador de graça, sem ter uma grande compensação financeira. Nesse caso aqui, o que costumava acontecer? Ah, ele tem contrato, era até 2027, 2028, né, com o Remo. Não vinha jogando com tanta frequência, não, vai lá e libera ele para economizar na questão do salário. Tudo bem, mas aí você vai querer um jogador que às vezes tem o mesmo nível, né, do Maxwell. Tá lá no futebol português, aí você tem que pagar. Aí os clubes que querem o seu time, os jogadores daqui, porque tá com uma condição financeira ruim, você quer liberar para ter a economia de salário, acaba não pegando nenhum valor. E tá certo, conseguiu um valor bem interessante, na minha opinião, para um jogador que já estava, né, com 30 anos e não seria titular no decorrer dessa Série B. Tanto que ele jogou aqui, ó, desde quando começou a Série B, voltou de lesão, foram no total 2 jogos nos últimos 5, saindo do banco de reservas contra o Chapecoense e Novo Horizontino, bem saiu, né, contra o Cuiabá, Atlético e no último jogo contra o Avaí. Lembrando que ele já tinha feito uma boa temporada no ano passado pelo Operário, 45 jogos, 11 gols, e chegou sem custos nesse ano, que sem dúvidas vai ser sim um bom negócio, né? Eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Você acha que esse valor foi bom, foi baixo? E se daria, né, para ir atrás de um novo jogador, como eu vou focar aqui nesse vídeo para vocês. Bom, primeiro aqui é um jogador que está fora aqui do Brasil já tem alguns anos, que eu acho bem interessante, que é o ponta Marquinhos, de 28 anos de idade, que esteve por último no Corinthians, no Cuiabá, e que está lá no Apoel, clube do Chipre, tá? Enfim, tem 28 anos de idade, pode jogar aí de ponta esquerda, ponta direita, tá aqui o mapa de movimentação dele. Não é um jogador barato, tá? Tá avaliado em mais de 5 milhões de reais. Porém, ele chegou de graça vindo do futebol brasileiro e tem contrato longo até o meio de 2028, né? Renovou recentemente depois de mais uma boa temporada, tá? Aqui é a reta final dele desse último ano, foram 35 jogos, 6 gols, assistências eu acho que eu não vou encontrar aqui, mas enfim, na Liga do, nossa, tem a Liga do Chipre aqui, ó, deu uma assistência e outros torneios aqui também, como por exemplo a Conference League, né, que ele jogou nessa última temporada, 4 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência.
Primeira temporada de 9 gols, a segunda com 10 gols marcados em 38 jogos, é um ponta direita e ponta esquerda, destro, tem 28 anos de idade e que é revelado na base do Corinthians, né? Passou aí também por empréstimo na Ponte Preta, foi bem no Sport em 2020, até retornou para o Corinthians onde ficou em 2021, mas foram apenas 10 jogos, a maioria saindo do banco de reservas, né? Então, eu acho que pode ser uma baita opção aí para a equipe do Remo. É claro, né? Teria que convencer o jogador a retornar para o Brasil, com certeza que ele teria um pouco mais de visibilidade, mas não acho que seria uma negociação fácil, né? Tá aqui a temporada retrasada lá na Liga do Chipre, 33 jogos, 10 gols e mais 4 assistências. Obviamente, né, não é uma liga forte, mas ainda assim ele demonstrou bons números, tanto pelo Sport quanto também pela Ponte Preta, quando teve oportunidade. Pelo Sport foi Série A ou Série B? Deixa eu só ver aqui. Foram alguns jogos na Série A, né? 23 jogos na Série A, 3 gols e 2 assistências, enfim. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Se já tinha ouvido falar, né, desse jogador também, que está aí com um vínculo longo e um pouco mais de 5 milhões de reais. Não seria uma contratação fácil, mas na minha opinião seria um titular incontestável, tá? Tanto lado esquerdo, lado direito, acho que ele poderia jogar com Pedro Rocha tranquilamente, né? Por exemplo, cada um jogando por uma ponta. E enfim, os últimos desempenhos dele aqui no futebol europeu realmente demonstrou ser bem interessante e parece ter um potencial. Está aqui também pela Ponte Preta em 2019, naquela edição da Série B, 25 jogos, 2 gols e mais 2 assistências. Indo aqui para a reta final do vídeo, tem outro Bruninho, né? Porque eu fui pesquisar esse aqui e achei aquele outro que pertencia ao Atlético Mineiro. Esse aqui ele pertencia ao Red Bull Bragantino, foi emprestado para um clube belga e voltou de empréstimo. Ou seja, está à disposição, né, do Red Bull Bragantino, que não deve utilizar ele como titular absoluto. Ele é bem mais caro porque só tem 22 anos, onde completou recentemente, pode jogar de meia e ponta, tem um valor de mercado superior aos 2 milhões de euros. Né? Então, se você converte isso aqui, vai dar algo próximo de 12, 13 milhões de reais. Então, não é uma negociação fácil. Porém, o empréstimo eu acho que poderia ser uma boa para todo mundo, tá? Até porque poderia ter o jogador jogando com bem mais frequência, acho que ele teria sim potencial de ser um titular lá na Liga da Bélgica. Ó, deixa eu só pegar aqui para vocês, dá para ver que ele joga tanto como meia quanto como um ponta, né? Foi uma passagem curta por lá, 15 jogos na Liga, 5 como titular, 1 gol e mais 2 assistências. A passagem geral foi isso, né? 22 jogos, 1 gol e 2 passes. Era um jogador que surge muito bem na base do Red Bull Bragantino, com muito potencial. Destaque para 2023, onde ele foi muito bem, 34 jogos, 7 gols e 3 assistências. Em 2024 ele não vinha sendo muito aproveitado. Aí no meio do ano passado foi emprestado, né, por Cercle Bruges, que é um clube lá da Bélgica, onde ficou por 1 ano e não teve essa compra dele efetivada, que era de 3 milhões e meio de euros, né, que o clube deveria pagar para o Red Bull Bragantino. Ele voltou, é claro, ainda acabou a temporada lá, né, mas ele já poderia estar jogando pelo Red Bull Bragantino, onde ainda não foi relacionado para nenhum jogo, né? Então eu não ficaria surpreso se o Red Bull emprestasse o Bruninho para ter um pouco mais de rodagem. Até porque, se a gente for analisar, seria bom para ele também, e o Remo agora brigando, né, na parte de cima da tabela, você consegue convencer, por exemplo, o Bragantino a emprestar o jogador, mostrando que ele pode ser uma peça importante, o Remo pode subir para a Série A e vai ter uma visibilidade bem alta, né, em cima de um jogador que só tem 22 anos de idade, porque eu sinceramente não vejo ele voltando e tendo tanta sequência assim no Bragantino, igual estava, por exemplo, até o meio do ano passado, antes de ser emprestado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda comigo, discorda, o que você tem a dizer. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela e nos vemos aqui numa próxima. Valeu, galera!